Pois é, 1º de janeiro de 2026. Não vou falar sobre ano novo. Eu falo de assuntos que vêm na minha mente, que eu não comentei ainda nessa nova onda de vídeos, né? A estrada ali embaixo é dos Alpes, a parte de terra, ela deve ter uns 2 quilômetros, média de terra, né? Tem outra parte asfaltada. Para a direita vai dar no fim da linha do ônibus dos Alpes, tá? E tem o Morro dos Alpes também. Já fiz alguns vídeos aqui em outros canais. E tá bem quente em Porto Alegre, tá? Tem bastante inseto, talvez mutuca vão me picar. Mas esse horário, ele... bastante calor, né, também. Esse horário tem menos carros, né? Tem gente martelando em algum lugar aqui que normalmente não tem ninguém e som alto também. Coisas atípicas de um feriado, mas deve ter menos carro passando na estrada, né? Pelo menos até agora, quando eu vim pra cá, tinha menos. Então a ideia é falar, né, sobre os preconceitos contra héteros, né? Não é quase falado, nunca falado. Qualquer pessoa que acompanhe um pouco as mídias e os canais abertos de TV sabe que existe campanha há muitos anos, né, contra os héteros, né? São acusados de todos os problemas do mundo, né? Todos os problemas do mundo foram causados pelos homens héteros, né? Mas tem coisas que ninguém fala, talvez, que coisas assim que ao longo da vida a gente passa, eu no caso, eu pessoalmente, né? Como profissional, ou em meios sociais, né? Que é um certo preconceito também. Ó, não tá dando pausa, sempre assim. Mas como eu tava falando, né? Situações assim, agora eu tô com cabelo grisalho e não acontece tão seguido. Mas até uns anos atrás, né? Eu tô no local, acontece uma coisa diferente, né? Tipo, o ônibus atrasa, algum acidente, qualquer coisa curiosa na rua e eu falo com qualquer pessoa, né? Tá pra parar de ônibus, eu falo com qualquer pessoa. Aí se é uma mulher jovem, ou mais jovem que eu, não precisa ser tão jovem, pode fazer a cara de nojo, né? Como quem dizia, por que esse homem tá falando comigo pra dar em cima de mim, né? Nem as horas não podia se perguntar, né? Ou pedir informações. Isso aconteceu, sei lá eu quantas vezes na minha vida. Também já aconteceu o fato de estar com um grupo de, por exemplo, mulheres gays, né? Eu não sei se é a palavra correta. Vou dizer gay mesmo, tá? Homossexuais. Em meios sociais que as pessoas até cumprimentam, são educadas, mas não tem como alongar o assunto. Elas simplesmente se isolam em panelinhas e se tu tenta conversar mais, né, porque tá num grupo, né, essas pessoas não entram nas conversas, não participam muito. E normalmente são as mesmas pessoas que se dizem excluídas, né. E na verdade se vê que elas se excluem. Claro que eu estou generalizando, claro que existem exceções, né? Vamos ver se dá um pause. E claro que não são todas as pessoas, né? Mas isso aconteceu também algumas vezes. Então já me aconteceu, né? Tá em grupos onde há homens gays, que eu participo por algum motivo social, trabalho, em que eu recebo alguma indireta ou direta, como se eu também fosse gay, porque estou falando com pessoas gays, normalmente. Opa, pergunto. Então é um pouco, tipo, o cara é hétero, mas não tem mulher e conversa com gays, visita gay, então o cara é gay. Então são preconceitos também, né, que não são falados, eu acho que dá para entender onde eu quero chegar, né. Muita coisa não é falada em mídias, e se fala muito as mesmas coisas em certas mídias, né. O outro assunto é sobre, né, se existe beleza, se existe gente feia, se não existe, né. E a beleza existe sim, né, e não é uma coisa criada por nós, a beleza foi criada pela natureza, né. E natureza não é só árvore, mar, montanha, né. A natureza está em nós humanos, né. Então, só para ter uma ideia, nós humanos criamos faculdade de arquitetura, designer, jardinagem, tudo tem a ver com beleza, né? Roupas, estilista, passarelas, cabeleireiros, maquiagens, zilhões de produtos para deixar mais bonito, para pressão plástica. Então dizer que não existe beleza, como alguns grupos também insistem, né? Que todo mundo é bonito, nenhuma pessoa é feia. Isso também não tem sentido nenhum, né? O que se pode, claro, qualquer pessoa que seja
né, que não seja tão bela, vamos dizer, óbvio, a pessoa desenvolve outras habilidades que atraem, né? Simpatia, humor, inteligência, né? Ela fica até atraente, vamos dizer assim, né? Eu já falei isso provavelmente em vídeos também, né? Mas alguns grupos espalham que não tem beleza, que a beleza foi criada pela sociedade, principalmente pelos homens, né? Como eu acabei de falar, sempre são os homens, né? E na real não tem nada a ver, né? Muita coisa é criada pelas mulheres, aquelas coisas de mulher super magra, né? Agora vem as mulheres musculosas, né? Tem coisas que não tem nada a ver com o homem, né? O homem não é bem o que a maioria dos homens se interessam, né? O que tem um homem que ele se interessa por certo formato de corpo, né? Que a atração sexual do homem é física, né? A pele, né? O homem se atrai pela pele porque a pele tem a ver com saúde, né? Tem a ver com saúde, com juventude, que são as mulheres do período fértil, né? Mas isso aí tudo, eu posso ficar uma hora falando e não é nada novo. A sociedade sabe disso há séculos já, né? Talvez até milênios, né? Tem coisas a ver só com biologia, né? Mas então beleza existe, né? Lamentavelmente, como eu digo, as grandes mídias também não ajudam. Olha o inseto bem na frente, tacando a câmera aqui. As grandes mídias, né, repetem que qualquer música ruim é música boa, qualquer obra de arte é horrível, que nem a obra de arte é boa. E tenta acabar com o conceito de beleza, e quem fala que existe beleza é preconceituoso, machista. As histórias de sempre que todo mundo está cansado de ouvir. Então foi 2 assuntos, papum. Como eu tô aqui, já vim até aqui, talvez eu me lembre de algum outro assunto, de repente falar de ufologia, faz tempo que eu não falo de ufologia, né? No mesmo dia hoje, 1º de janeiro de 2026. Tchau.